Adrilles Jorge, eu já vou passar a bola para você te perguntando o seguinte. Sim, senhor. O processo do voto impresso é técnico ou político? É técnico e político. E eu, respeitosamente, discordo do Zé Maria. Eu acho que, tecnicamente, dá para fraudar qualquer tipo de eleição em qualquer tipo de contexto. A gente não é expert, Zé, em informática. E há duas maneiras claras de poder fraudar o voto. Você batizar o software de uma urna, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Estabelecer um tipo de organograma lá que pode alterar o voto. Eventualmente, essa somatória, como você bem disse, ela é totalizada, mas não há partidos suficientes, não há estrutura partidária suficiente, não há fiscais suficientes para irem em cada local, em cada local de votação, para fazer essa somatória concomitantemente com o TSE. Eventualmente, o TSE fica a portas fechadas para essa totalização dos votos e, eventualmente, quando essa votação vai para a totalização, pode ser que, de alguma forma, tenha o princípio de possibilidade de alteração de votos. Não estou dizendo que houve fraude, não estou dizendo que houve alteração, não estou dizendo que houve deturpação. Mas o presidente, ele tem razão em dizer que há algum tipo de indício, não é só o presidente Bolsonaro que diz isso, de alteração ou de fraudagem nas eleições. Eventualmente, até o Paulo postou ontem no Twitter, que eu discordo dele também respeitosamente, dizendo assim, que você tem que fazer provas cabais de que há um problema realmente intrínseco à votação, à possibilidade de fraude. O problema dessa votação eletrônica, especificamente eletrônica, é que não há possibilidade de auditagem e de verificação de votos depois da votação. Ou seja, é o assassinato perfeito, é o cara que mata a pessoa, some com o corpo e diz, cadê a prova do meu crime? Aí entra o TSE fazendo uma campanha ostensivamente contra, sendo que no próprio programa, ontem que você participou, Zé, o Pingos nos Is, mostraram um vídeo do próprio TSE falando da possibilidade de um voto auditável impresso para além, concomitantemente, ao voto eletrônico. O que me incomoda, mais uma vez, e aí eu passo para a parte política, é que existe uma série de conjuntura. Você tem um candidato bandido que foi preso, condenado em 3 instâncias, que devolveu o dinheiro com fartura de provas, que foi solto pelo STF. O STF, por sua vez, comanda o processo eleitoral. O TSE praticamente é um puxadinho do TSE. O STF faz campanha ostensivamente contra o governo, prende apoiadores do governo, cerceia poderes do presidente. E aí existe uma toda suspeita da possibilidade de fraude e deturpação dos votos, sendo que o STF se transformou num partido político com o TSE como seu puxadinho. Querido Adrilles Jorge, o que eu disse ontem simplesmente é que, na minha avaliação, o debate sobre o sistema eleitoral eletrônico, da maneira como ele está sendo conduzido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, faz com que a proposta de voto auditável não seja levada a sério. Ela cresceu, Esse é a população. Ponto. Na minha avaliação, não pode ser levado a sério e não está sendo levado a sério. Eu acho que isso, discordo. A live que o presidente da República fez ontem foi um verdadeiro show para nada, absolutamente nada. Apresentou nada ali. Prometeu uma bomba. Apresentou alguns vídeos de WhatsApp. Ele mostrou indícios. Ele mostrou possibilidade de indícios. Os vídeos que foram apresentados ali não querem dizer absolutamente nada. Foi apresentado um vídeo de um cara, eu assisti a live inteirinha ontem do presidente da República, justamente esperando uma argumentação, justamente esperando que algo mais palpável fosse apresentado. E aí me veio um vídeo de uma pessoa que foi na urna com a camiseta escrito Bolsonaro, e aí ele vai, digita na urna, e a pessoa lá filmando antes. Aí ele vai, digita lá o 17 na urna e começa a gritar dizendo que apareceu nulo, apareceu nulo, apareceu nulo. Qualquer um pode gravar um vídeo assim. Justo o que eu falei ontem, Adrilles. Não pode ser considerado uma prova. Nós estamos falando de uma eleição. Eu vou te redarguir. Sério. Eu vou redarguir com o mesmo princípio. O problema dessa discussão é que não tem jeito, não tem prova cabal de haver um problema específico. Porque não tem possibilidade de auditagem de votos, não tem possibilidade de investigação. O próprio Carlos Sampaio, só para completar para responder, Paulo, o próprio Carlos Sampaio, quando foi fazer a auditagem do voto, falou: o sistema é inauditável. Se é inauditável, não existe discussão
palpável para meandros de informática, de invasão de informática, de batizamento, de batismo de software adulterado, que não pode ser colocado de maneira clara. Eu quero deixar claro só aqui, isso. Absolutamente favorável à transparência do voto. O problema é a condução política, na minha avaliação, que o presidente da República... Não, a condução... Aí eu discordo fundamentalmente de você. A condução política é de um Supremo e de um TSE que estão agindo como atores políticos, contrariando as próprias opiniões do próprio TSE, que também queria fazer um voto auditável. Vamos ouvir o que o João Pena da Fonseca pensa sobre isso. Vamos colocar o pé no chão nessa discussão. A gente teve ontem uma live do presidente da República em que ele dizia que ia apresentar provas de que eleições foram fraudadas no Brasil. Aí ele errou. Todo mundo já sabia o que ia vir. Eu, pelo menos, já sabia, já tinha dito no passado. Vai vir vídeo de zap. Não vai ter uma argumentação, vai ter vídeo de zap. Eu tava com a esperança que não fosse, João. Que não, você tinha esperança? Não, eu tinha certeza. Será que ele vai vir com algo mais eu tinha certeza absoluta que ia vir vídeo de zap. Expectativa disso, né? Ele chamou a imprensa, ele chamou todo mundo para assistir, a live bomba, vai mostrar. Mostrou vídeos de zap. Tinha um vídeo de um cara que é um astrólogo que faz acupuntura em árvores e que tinha uma argumentação de que a urna estava fraudada ali. É um nível de alucinação, gente. Você tem que ser muito crédulo para acreditar numa coisa dessas. O Bolsonaro, se ele queria falar sobre a tese, ele quer o voto impresso, ele enfraqueceu o voto impresso. Sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter trazido, olha, essa pessoa aqui é alguém que estuda... Posso terminar? Esse cara aqui é um pesquisador que estuda esse tema, ele mostra que aqui tem uma vulnerabilidade, aqui tem outra, e essas vulnerabilidades seriam remediadas com o voto impresso dessa e daquela maneira. As vulnerabilidades do voto impresso, a gente remedia dessa ou daquela maneira. Tem gente até tentando fazer isso. Eu acho que nem de forma tão convincente, mas estão tentando. Um exemplo é o deputado Felipe Barros. Ele cria uma argumentação ali que vai além do vídeo de zap, para defender o negócio, para defender uma crença nesse voto impresso. Na prática, gente, o voto impresso ele vai adicionar mais um elo na cadeia da votação. Ele vai custar bilhões de reais e ele não trará segurança. Ele tornará as urnas menos seguras. Por quê? Porque a gente vai ter 2 números no fim. E a apuração de papel é mais fácil de fraudar do que a apuração eletrônica. Vejam, é impossível fraudar a urna eletrônica? Não, não é impossível. O programa não adianta muito você fraudar, porque no programa não está dito qual candidato vai ocupar cada posição ali. Então, ali você não consegue determinar votos. Mas, se você conseguir um exército de hackers para ir a milhares de urnas eletrônicas ao mesmo tempo, e em segredo, digamos que, ok, se alguém conseguir fazer isso, ele conseguiria fraudar a urna eletrônica. E na somatória final? A somatória final, não. Esse é o erro que o Adrilles comete. São 2 coisas diferentes. Uma é urna a urna. E aí, ok, é teoricamente possível. Na somatória final, não. Por quê? Porque ao fim da eleição, ao término do horário da votação, pela internet, ao término do horário da votação, imprime-se um relatório de cada urna com os votos dos candidatos ali. Esse boletim ele é feito cópias, é dado cada uma, se não me engano, para 8 funcionários que colocado na sessão. É colocado na porta da sessão e dado para 8 funcionários. Todos os partidos tiram foto, ou seja, não tem jeito se houver qualquer, não há partidária, não há partido. Deixa eu terminar. Se houver qualquer dúvida, sobre a contagem do TSE, pode auditar facilmente. Se não é fácil auditar alguns milhares de relatórios de urna, por que vai ser mais fácil auditar 100 milhões de papeizinhos de cédula? É óbvio que não faz sentido nenhum. Já é perfeitamente fácil auditar urna a urna quais são os votos de cada urna. Isso já é totalmente possível e já acontece. Se o TSE errar, pode ter certeza que vão apontar. O que poderia o voto impresso fazer é dentro de cada urna. Você garantir que não houve naquela urna algum hackeamento que mudou os votos ali. Agora, vai ser um gasto enorme e não vai trazer essa segurança. Por quê? Porque a gente sabe que o papelzinho é fácil de fraudar. É mais fácil de fraudar do que a urna. Portanto, eu vejo essa discussão como uma grande perda de tempo. Se aprovar, ok, aprovou. Se o Congresso aprovar, aprovou. Espero que não aprove. A gente vai perder dinheiro, vai ficar com a urna menos segura. E, por fim, olha o nível. Olha o nível do presidente que diz que isso é importante. É vídeo de zap e apenas vídeo de zap. Adrilles. O presidente deveria, ele tem a responsabilidade de dar mais à população do que só isso. Por que você discorda do João? Não há estrutura partidária, não há fiscalização suficiente para ir de porta em porta em cada zona eleitoral para fazer essa auditagem. Não há. Só partidos maiores conseguem fazer essa auditagem, essa fiscalização, na verdade, de maneira mais cabal. Na hora da totalização, não há nenhum tipo de transparência mais aferível. São os ministros do TSE que, eventualmente, fazem praticamente a portas fechadas com algumas outras pessoas. Houve
pane em 2014, horas depois, meia hora depois, 2 horas depois, até o Zé pode lembrar isso, eventualmente as eleições, os números voltaram completamente diferentes. Tudo bem, pode ter mudado, as linhas podem ser alteradas, mas não existe uma transparência cabal nessa votação estritamente eletrônica. Do ponto de vista político, estritamente político, o TSE já fez uma campanha em 2017 pela possibilidade da auditagem em voto em papel, ou seja, você vê o seu voto sendo em papel, colocando na urna e depois você tem uma recontagem dos votos. Isso não acontece só no Brasil, acontece em quase todos os países do mundo. Eu volto a dizer, só no Brasil, no Butão e Bangladesh, as eleições são estritamente eletrônicas. Então, existe um princípio de desconfiança de políticos que mudaram de opinião, de parlamentares que mudaram de opinião, segundo o próprio Carlos Sampaio, o Felipe Barros, de alguma forma pressionados pelo TSE com contas de campanha ou coisa do tipo. Então, existe um princípio de desconfiança política nas próximas eleições. E isso esgarça a desconfiança no tecido democrático de um partido, que é o STF, que tem como puxadinho o TSE, que infelizmente lançam sombras sobre a lisura das eleições. Agora, o Joel levantou a questão da defesa do Felipe Barros, que é deputado federal do Paraná, que é o relator dessa PEC... voto impresso. Perdão, ele é o relator? Ele é o relator, né? A Bia aqui ele é o presidente, perdão, ele é o presidente. E ele me chamou a atenção porque ele argumenta de uma maneira muito mais palpável do que foi apresentado. Não, mas isso é claro, isso Por que o Bolsonaro, que é um defensor, não pelo menos ouve o que o deputado está falando? Claro. Pega um especialista da área. Tem especialistas da área que defendem também. É um tema que pode ser discutido. Bolsonaro tem um problema de comunicação, isso eu concordo plenamente. Deve ser discutido. Agora, traz coisa que tiraram. Para qualquer pessoa séria, uma live como aquela de ontem tirou credibilidade, concorda? É um monte de vídeo de zap de charlatão atacando. Não, mas aí não. E olha como a narrativa dele... O Barroso se comporta como chefe de campanha. E olha como a narrativa dele é falha. Ele acha que o Barroso quer eleger o Lula. O Barroso que votou contra a prisão em última instância, ou seja, a favor da prisão em segunda instância. O Barroso não quer que ele seja eleito. Que votou contra a parcialidade do Moro, ou seja, o Barroso não é um defensor do Lula. De onde ele tirou isso? Sabe? Não tem isso. Não. Mas ele não é um defensor do Lula, mas ele era um atacador do governo Bolsonaro. Esse é o ponto. A posição do Bolsonaro, ela não decorre de uma análise minimamente técnica das urnas e da segurança das urnas. Ela decorre de um desejo dele de vencer a qualquer custo e a necessidade de criar um grande vilão. Quem é o grande vilão? O TSE, o STF, esses malvados. Se ele quisesse, ele teria dado um argumento. Ele botou vídeo de zap e teoria da conspiração. Quanto à falha de comunicação. Vídeo de zap e teoria da conspiração. Quanto à falha de comunicação. Vídeo de zap e teoria da conspiração. Quanto à falha de comunicação em relação ao Bolsonaro de apresentar argumentos, eu estou de pleno acordo com vocês. Ele dá vexame, realmente. Ele poderia se argumentar melhor. Agora, quanto ao ataque, entre aspas, a crítica ao Barroso, que não quer lisura nas eleições, e todos os parlamentares que se coadunaram e que mudaram de opinião, inclusive na comissão parlamentar lá sobre a auditoria dos votos, aí ele tem toda a razão. É uma questão política. O Barroso se comporta como inimigo do poder, assim como todo o STF e o TSE está implicado nessa história.